Hoje é Dia das Mães e o Sempre Bem aproveita para homenagear todas as mães do Brasil, especialmente num ano tão difícil como esse, né? Com a pandemia, e aí isso trouxe muitas dificuldades para as mães. E é disso que a gente vai falar agora com a Sâmia Duarte, que é ginecologista e obstetra, e a Raniele Rangel, que é psicóloga. Bom dia, gente. Bom dia. Quais são os principais desafios que as mães estão enfrentando aí nesses tempos de pandemia? Desde que a Organização Mundial da Saúde decretou essa pandemia do Covid-19, lá no dia 11 de março, de 2020, que novas modalidades de trabalho estavam sendo alteradas e impostas, né? E é aí que entra a realidade das mães. As mães agora tendo algumas oportunidades de trabalhar em home office, né, que é o trabalho remoto, e tendo também que lidar com os afazeres do lar, com os afazeres da família e incorporando a isso as atividades escolares agora dos seus filhos. Então, essa sobrecarga de funções acaba comprometendo, de certa forma, a saúde mental de muitas mulheres e mães, né? Sim. Eu costumo pensar, assim, tenho trazido no consultório também, né, Bruna, que as mulheres, elas, além de terem toda a carga por ser mulher, estão somando a carga de ser mãe. E ainda se soma a carga de ser mãe na pandemia. Né? Então, assim, ser mãe já é um desafio muito grande. Né? Se a gente bem pensar, essa mãe tem que dar conta de muitas coisas, é muito cobrada e exigida socialmente e muitas vezes por ela mesma. Né? Então, tu imagina que a gente mudou agora o cenário, como a Sâmia estava falando. Né? A gente está dentro de casa. Às vezes é difícil separar esse limite do que é que eu estou dentro de casa, cuidando do lar, cuidando de mim, cuidando dos filhos, e que horas que eu posso então me direcionar ao trabalho. O que também tenho visto acontecer bastante, né? Algumas mães têm aberto mão do emprego delas para poder estar se dedicando a essa atividade escolar da criança, porque não tem quem acompanhe, então ela tem que ficar desempregada, em casa, enclausurada, né? E ainda cuidando ali da criança, que passa o dia questionando, querendo brincar, querendo ter atenção, com mais energia ainda, porque tá dentro de casa e não tem muito espaço para colocar essa energia para fora com atividades mais lúdicas, né? Então tem sido um desafio muito grande dessas mulheres, tá? Dividindo os cômodos, e isso pode dar limites, né? Entender, olha, quando eu fecho aqui a porta, filho, eu estou trabalhando, então você não pode, né, vir aqui. Mas tem situação que a pessoa não tem os cômodos para dividir. E aí, por estar em casa, a criança entende que a mãe está sempre sendo disponível para a criança, né? E às vezes fica um sofrimento muito grande de que horas que eu tô sendo uma boa mãe, eu não tô sendo uma boa mãe, né? Porque eu não tô conseguindo dar a atenção adequada, mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar. Então é uma confusão muito grande, assim, que traz esse lugar realmente de exaustão, né? E a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade, né? De acarinhar mais essa mulher, essa mãe, né? De dividir as responsabilidades em casa. E eu, como mãe, eu posso, assim, dar um exemplo, o meu testemunho, digamos assim, né? Que a gente tem que ter uma certa flexibilidade com as crianças, né? Nem sempre elas vão estar aptas para sentar ali no computador e fazer a sua aula online. Minha filha, por exemplo, de 4 anos, tem dias e dias, né? Tem dias que ela está bem disposta, aquela aula chama a atenção dela, consegue atrair, mas tem dias que ela não quer nem levantar para ir à aula online. Ela chega assim: mamãe, eu queria voltar para a minha escola, né? Então, assim, elas entendem, mas elas já estão um pouco cansadas também desse meio só não é mais a novidade, né? Não que é mais foi a novidade. No começo, né? Então, a dica para as mães é que elas tenham mais flexibilidade, vá com calma, não impor tanto uma situação que para a criança já é um pouco difícil, né? Para o adulto já imagina para a criança, né? O que você sentiu no seu consultório aí nesse último ano? Foram muitas adaptações, né? A primeira adaptação foi essa, sair do consultório presencial para ir para o consultório online, né? Hoje eu tô 100% online, e eu tô trazendo isso porque muitas mães iam até o consultório para fazer a terapia delas, e então o simples fato de sair de casa para ir até o consultório já era terapêutico, né? Eu já tô assim, era saindo, o momento dela. É o momento dela. E agora dentro de casa tem sido mais difícil ela conseguir separar esse momento dela. E assim, mas não é impossível. Então o que acontece? Tem os outros ganhos, né, em paralelo. Às vezes ela tá ali no momento da terapia dela e a criança chama, né? E aí eu conheço o filho, acaba que aproxima outros vínculos, e ela se sente à vontade porque tá na casa dela e também não tem mais o distanciamento, né, de ter que pegar o trânsito e tudo mais. Então eu sinto tudo isso, né? Tem aí tido, eu gosto de dizer que tá sendo uma lente de aumento do que já existia, talvez, né? Então essas ansiedades, esses processos de depressão, às vezes
esse medo exacerbado, né? Estão sendo consequências do que de repente já existia na vida daquela mulher, daquela mãe, daquela família, né? A sobrecarga tá vindo de uma forma muito mais forte, fica difícil dividir os papéis, né? Você só vai acumulando, e é uma autocobrança muito grande, assim, eu preciso dar conta de tudo e eu preciso ser perfeita em tudo, né? E ai de mim, se eu não der conta, só que, você é uma humana, né? Então vai ter momento que você não vai dar conta, né? A gente é incrivelmente forte, mas a gente também é incrivelmente frágil, né? Então a gente precisa dançar nessa vulnerabilidade da vida, de conseguir ir se adaptando dentro do que é possível. Eu tenho usado muito esse termo ultimamente, faz só o que é possível, né? Assim, não precisa a gente tentar dar conta de tudo, porque o preço que a gente paga para dar conta de tudo às vezes é muito, né, sacrificante. É muito alto. É muito alto, né? E em relação às mães, como você, por exemplo, né, Samia, que teve neném na pandemia, essas mães que estão com bebês pequenos em casa, quais são os desafios? O que está acontecendo? Bom, eu fui uma das que tive, né, descobri minha gravidez em abril do ano passado. E logo no comecinho. Logo no comecinho. Então, assim, foi a gravidez toda exatamente naquele momento que ninguém sabia ao certo como era esse vírus, a fisiopatologia que ele causava na gente, as complicações, as repercussões clínicas, né? Então, eu vivi esse período da gravidez o ano todo. Aí eu pensava assim, não, lá para dezembro, que é quando eu for ter o parto, vai estar tudo bem mais tranquilo. Mas não foi o que aconteceu, né? Mas graças a Deus, aquelas mães que engravidaram na pandemia, que estão com seus filhinhos hoje no colo, levanta as mãos para o céu e agradeça, né? Porque um alívio de ter passado por todo esse processo, de estarem com saúde, né? Limite o número de visitas, né, em domicílio. A gente até recomenda que não faça, e faça de forma virtual. É uma coisa que eu tenho percebido muito também de mães, assim, bem, né, que estão agora com nenenzinho em casa, tudinho, a sobrecarga de sou eu pra tudo. Eu não tenho com quem contar de fora, né, de rede de apoio, então eu vou ali no supermercado e eu deixo meu filho lá com a minha mãe, né, ou eu posso trazer uma babá para dentro de casa porque ela vai para casa dela e corre o risco de trazer o vírus. Então tem toda essa preocupação e aí acaba se cobrando mais, se adaptar a uma rotina de criança, né, tem sido difícil, porque é o sono que não convém, então às vezes a criança passa a noite sem conseguir dormir direito, os pais não dormem direito, o pai às vezes ainda precisa trabalhar, a mãe tem que ficar em casa com o neném ali, não tem muita rede de apoio, então tem sido difícil lidar com isso. A gente vai ver agora o depoimento de uma mãe que ela já tem 2 filhos e está grávida agora na pandemia. Vamos ver. Estar grávida em plena pandemia tem sido uma experiência bem diferente das gestações anteriores. Muitos medos, dúvidas, ansiedade, sabe o que passa na nossa cabeça, né? A gente que tá grávida. E aí, se eu pegar a Covid, o que será que vai acontecer? Um parto prematuro? Sei lá, de repente, não, pode correr tudo bem, mas e se o bebê nascer antes do tempo? Se eu não resistir? Então, são medos por tudo que a gente observa, a gente não tem realmente como precisar. Mas eu tenho me cuidado, tenho tomado as vitaminas que o médico passou, não tenho saído de casa realmente apenas para consulta pré-natal ou algum exame específico. A minha convivência é com o meu marido, com os meus filhos, e a gente tem restringido realmente ao máximo a entrada de pessoas aqui em casa para que de alguma forma, ainda que a gente não tenha controle sobre tudo, mas que a gente tente minimizar os riscos de contrair a Covid-19. Pois é, né? A gravidez já é um momento muito particular e viver tudo isso na pandemia, eu imagino que deva ser assim, emoções à flor da pele, né? Como é que fica o psicológico da grávida aí nesse momento, Raniele? É um turbilhão, né? Assim, de emoções, de sentimentos. É muito interessante, assim, a fala, né? Muitas vezes, meu Deus, eu não pensei que eu ia ficar desse jeito. Eu escutei outro dia uma fala, né? Olha, antes de eu estar grávida, eu tava com ansiedade mil, nananã. Quando eu descobri que eu tava grávida, parece que magicamente as coisas
coisas melhoraram. Como pode acontecer o contrário, né? Às vezes a pessoa ela já tá vindo aqui numa vida mais ou menos estabilizada e de repente chora por qualquer coisa, né? Fica irritadiça, mexe muito, mexe no relacionamento, né? Mexe com quem tá perto, né? Às vezes os pais, a família, porque os humores podem vir de qualquer jeito, né? E tá muito relacionado ao lado hormonal também, né? As nossas mudanças hormonais, elas... E aí você vivendo essas mudanças hormonais dentro do processo de pandemia, né? Até o vídeo da mãe aí, que já não é a primeira gravidez, né? E aí ela faz a comparação. Essa gravidez tá trazendo mais ansiedade. Então, assim, ela já viveu outra gravidez, né? Foi tudo bem, e nessa agora ela tá se sentindo muito mais ansiosa. Então tem todos esses, né, o ambiente ele também interfere, né, não é só a grávida. E há muitas vezes a dificuldade de quem tá em volta compreender essas mudanças da grávida, e isso pode prejudicar mais ainda ela. Eu também sou mãe de duas, né? Na minha segunda gestação, que foi no meio da pandemia, eu só queria que o tempo passasse logo, né? Para chegar àquela idade gestacional viável para o meu bebê nascer bem. Então, acho que isso é uma ansiedade que muitas mães também devem estar vivendo, né? Sim. E falando em gravidez, a gente vai ver agora o depoimento de uma doula. E ela vai explicar um pouquinho como é que funciona o trabalho dela. Roda aí. Oi, Bruna, meu nome é Aline George, eu sou doula. Doula é aquela profissional que serve a gestante. Eu sirvo durante a gestação, no dia do parto, no pós-parto imediato. O meu papel é oferecer suporte físico, emocional, psicológico, a presença, o apoio para essa gestante no dia do parto. E o maior desafio que nós temos apresentado nesse tempo de pandemia é a questão do distanciamento. As grávidas são grupo de risco e a gente precisa resguardá-las. Então toda a preparação, essa preparação que eu faço de forma presencial está sendo online. O dia do parto, né, fica muito incerto, porque cada dia é uma surpresa, cada dia é uma novidade. Então esse isolamento, esse distanciamento psicológico delas, né, que fica abalado por conta desse período, a preocupação não só com elas, como também com o bebê. Mas apesar de tudo, elas estão se saindo muito bem com esse tempo, com essas diferenças que nós estamos precisando lidar. Todos os profissionais, né, juntos fazem essa humanização dar certo. Então é isso, Bruna. Espero ter ajudado com o meu depoimento. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Então, assim, aquelas pacientes que desejam muito ter o parto normal, porque hoje em dia elas podem escolher a via de parto, né? Eu acho o papel da doula muito importante. Os pacientes referem uma certa tranquilidade, enfim, e passa por esse período do trabalho de parto de forma mais suave, né? Fica mais humanizado, né? O processo Também. passa mais confiança. Sim. E em relação aos cuidados que a grávida tem que ter, aí, né, mesmo durante a pandemia, continuar fazendo o pré-natal, como é que funciona? Isso. Todas as gestantes devem manter suas consultas de pré-natal. Essas consultas devem ser priorizadas, devem realizar seus exames laboratoriais e ultrassons obstétricos normalmente. A vacina, quando for disponibilizada, elas devem sim tomar, tanto para gestantes, como lactantes, como puérperas. Sim, porque tem uma dúvida aí, né? Tem gente que ainda acha que não precisa. Mas já a nova recomendação é que todas as gestantes, lactantes e puérperas devem tomar a vacina.